Como fazer a oração eficaz e obter a vitória que você tanto precisa. Autor David Paul Yong Cho. Narração Adailton de Jesus. Ore de forma específica e obtenha a vitória que você tanto precisa. Deus quer ouvir a sua oração de forma específica. Está escrito em Hebreus capítulo 11, versículos 1 ao 3. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível foi feito do que não se vê. Muitos cristãos vêm a mim e me dizem que não têm fé. Quando ouço isso, meu coração fica grandemente perturbado, porque a Bíblia diz com toda a clareza em Romanos capítulo 12, versículo 3, que Deus deu fé a todos os crentes. Está escrito ali, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Se Deus não nos houvesse dado fé, seria irracional que Jesus Cristo nos pedisse para crer. Ao contrário, Cristo repreendia as pessoas que não criam. Portanto, quer você reconheça o fato, quer você o sinta, quer não, você recebeu uma medida de fé que habita em seu espírito agora mesmo. Você tem fé suficiente para salvar-se. Você tem fé suficiente para curar-se. Você tem fé suficiente para ser batizado com o Espírito Santo e para ver milagres e maravilhas sendo realizados em sua vida agora mesmo. Sempre que digo isto, as pessoas começam a arranjar desculpas. Elas dizem: sim, pastor, eu sei que todas as pessoas devem ter alguma fé, mas a minha fé é tão pequena que com ela eu não consigo fazer muita coisa. Certo dia, um amigo do Extremo Oriente me trouxe um pacote em que havia uma semente de mostarda. Fiquei tão encantado que eu gostaria de mostrar a semente de mostarda a todos os membros de minha igreja. Na Coreia, todos os ministros do Evangelho vão à reunião matutina de oração todos os dias, na primavera, no verão, no outono e no inverno. Essas reuniões matutinas de oração se iniciam às 4h30 da madrugada. Se o ministro não comparece, os crentes começam a achar que ele está se desviando. Às vezes, essas reuniões são uma bênção para o ministro, mas muitas vezes são um peso muito grande. Em certa manhã, numa reunião de oração, falei sobre fé. A seguir, coloquei o povo em fila e pedi a todos que passassem em frente do púlpito para ver a semente de mostarda. Um por um, todos os crentes ali presentes viram a semente que eu havia colocado com o máximo cuidado sobre minha Bíblia. E todos ficaram espantados e diziam: como esta semente de mostarda é tão pequena. Uma velhinha queria vê-la e não conseguia. Por isso eu lhe disse: irmã, chegue mais perto e a senhora a verá bem aqui na minha Bíblia. Veja. Ela perguntou: onde? Eu não a vejo, exclamou a velhinha. De repente, o hálito daquela senhora soprou a semente de mostarda para longe. Com todo cuidado e ansiedade, procurei a semente, mas era tão pequenina que jamais a encontrei. Foi quando o Espírito Santo me disse no coração: filho, se aquela semente de mostarda é tão pequenina que o hálito daquela velhinha pôde soprá-la e fazê-la desaparecer, os crentes não deveriam preocupar-se com a medida da fé que receberam. Se tiverem uma fé muito pequena,
do tamanho daquela sementinha, mesmo assim ainda podem ordenar a uma montanha que se lance no mar. Sim, você não precisa preocupar-se com a medida de fé que recebeu. Antes, preocupe-se com o desenvolvimento da fé que você já possui no seu coração. Há 17 anos, quando me formei no Instituto Bíblico, eu não tinha um centavo. Eu tinha apenas um terno, mas pela fé iniciei uma igreja numa das piores áreas de Seul. Estou dizendo isto para a glória de Deus. Depois de 17 anos, o Senhor nos deu a maior igreja do mundo e um prédio de apartamentos de 14 andares. O custo total das obras somou 5 milhões de dólares e cada centavo foi ganho pela oração. Há poder em buscar ao Senhor com fé. Há poder em fazer a oração específica. Você pode mudar a realidade da sua vida pelo poder da oração. Não desista de continuar buscando ao Senhor em nome de Jesus Cristo. E acredite, Deus pode mudar a sua realidade para melhor. Comparada a outras nações, a Coreia do Sul ainda está em um estágio de desenvolvimento. Se os cristãos do mundo inteiro, de todas as nações, permitissem que o Senhor os mobilizasse pelo poder vivificador do Espírito Santo, a bandeira da cruz de Cristo seria espalhada pelo mundo todo. Desejo partilhar com você o segredo do desenvolvimento da fé adormecida. A Bíblia nos ensina com clareza os passos que devem ser dados para o desenvolvimento desta fé que nos foi dada. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Em primeiro lugar, se você quer desenvolver sua fé, a fé que já existe em seu coração, é preciso que você tenha objetivos claramente definidos. Muitas pessoas oram e pedem generalidades, mas Deus não gosta de ouvir orações a respeito de generalidades. Fé é a substância, a certeza das coisas que esperamos. Mas se não temos um objetivo muito delineado, Deus não ouve as nossas orações. Aprendi essa lição em circunstâncias muito peculiares. Na época em que fundei minha igreja, eu era muito pobre. Realizávamos nossos cultos sob uma tenda de lona do exército, toda rasgada. Os crentes sentavam-se sobre pedaços de tapetes e eu morava numa casa de um quarto só, de chão de terra batida. Certa noite, quando eu estava orando, comecei a sentir-me como um idiota por estar vivendo este tipo de vida, embora a Bíblia me dissesse que eu sou filho de Deus, um príncipe, filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso eu disse a mim mesmo: ora, por que um filho de Deus deve levar uma vida dessas de tanta pobreza? Eu deveria ter pelo menos uma mesa modesta, uma cadeira e uma bicicleta. Nessa época, essas coisas para mim eram quase equivalentes a $1 milhão. Então eu me ajoelhei e orei: Pai, pelo menos sou digno de ter uma mesa, uma cadeira e uma bicicleta. Por favor, me dá estas coisas. Louvado seja Deus. Eu creio no nome de Jesus Cristo. A seguir, fiquei esperando a resposta. 1 mês, 2 meses, 3 meses e, finalmente, 6 meses sem que nada acontecesse. Em meu desânimo, eu orei assim: Pai, se não consigo crer que receberei essas coisas, como posso ensinar esse povo e pedir-lhe que creiam? Serei um tremendo hipócrita se lhes pedir que creiam em coisas em que eu próprio não creio. Eu pedi ao Senhor uma mesa, uma cadeira e uma bicicleta há mais de 6 meses. Por que não me respondes?
Eu sei que o Senhor não mente e sei também que o Senhor vai me responder, mas não sei quando. Se esperares até que eu morra, que proveito terei? Pai, podes tu apressar a resposta a meu pedido? Depois de eu ter orado, senti uma paz maravilhosa entrar em minha alma. A seguir, a voz tranquila de Deus começou a fazer-se ouvir distintamente em meu coração. O que o Senhor me disse revolucionou minha vida toda. Ele falou: Filho, ouvi sua oração há 6 meses. Estou esperando um pedido específico, bem definido. Você está pedindo coisas em termos tão vagos que não consigo atender a seu pedido. Há tantos tipos diferentes de mesas, tantos tipos diferentes de cadeiras e tantos tipos diferentes de bicicletas. Você apenas me pediu uma mesa, uma cadeira e uma bicicleta, de modo que ainda estou esperando que você me diga que tipo de mesa, cadeira e bicicleta você quer. Ajoelhei-me de novo e orei. Pai, lamento muito. Cancela todas as minhas orações do passado e eu vou começar tudo de novo. Ajoelhei-me ali e comecei a ver com clareza a mesa. Eu disse: Pai, quero uma mesa de mogno das Filipinas. Entenda isto, se eu devia pedir coisas a Deus, devia pedir o melhor. Daí prossegui. Quero uma cadeira de ferro com rodinhas, de modo que eu possa sentar nela e rolar a cadeira de um lado para o outro. Não quero uma bicicleta feita no Japão ou na Coreia, porque são fracas. Eu quero uma feita nos Estados Unidos. Eu havia feito um pedido definido ao Senhor e ele não podia cometer um engano. Eu estava cheio de segurança, de alegria e de fé. Louvei ao Senhor pela sua bondade e fui dormir. Na manhã seguinte, às 4h30, eu estava pronto para ir à reunião de oração da igreja. Olhei bem dentro de minha alma e me senti desanimado. Na noite anterior, eu fora dormir cheio de fé, mas durante a noite parece que minha fé vazou e desapareceu. Ter fé é uma coisa, mas é outra coisa diferente manter a fé viva até que a resposta venha. Então eu orei assim: Pai, ontem à noite eu tinha toda a fé deste mundo, mas por alguma estranha razão, toda a minha fé parece ter se evaporado e sumido de vez. De que forma posso manter minha fé até receber tua resposta? A seguir, cuidadosamente, abri minha Bíblia e meus olhos caíram em Romanos capítulo 4, versículo 17. Deus, que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Aqui estava a resposta. De novo, eu me senti cheio de alegria. Eu podia considerar aquelas coisas como se já me pertencessem. Alguns meses depois, uma família americana estava de mudança da Coreia para os Estados Unidos e me pediram que eu os ajudasse a empacotar suas coisas. Senti-me feliz pela oportunidade de ganhar um dinheirinho extra e então corri à casa deles. Ao entrar pela garagem daquela casa, senti algo estranho dentro de mim e me perguntei o que estaria acontecendo. Olhei à direita da garagem e vi ali a minha bicicleta. Corri até ela, examinei-a. Uma etiqueta informava: fabricada nos Estados Unidos. Toquei no guidão e disse: Pai, chegou a hora do parto. Tenho certeza que esta é a minha bicicleta. Subi ao segundo andar e, enquanto estava trabalhando, ouvi a família discutir a questão de vender a bicicleta. Parei de empacotar por um momento, levantei-me e orei: Pai, eles não podem vender aquela bicicleta. Estive orando todo esse tempo a respeito dela.
Tu sabes que eles não podem vendê-la. Em seguida, a dona da casa veio a mim e disse: Pastor, o senhor gostaria de comprar essa bicicleta? Em meu coração eu pensei: por que eu deveria comprar essa bicicleta? Tenho estado carregando-a já faz 6 meses. Eu apenas disse a ela que não tinha dinheiro. Ela se dirigiu a seu marido e disse-lhe: Vamos dar essa bicicleta ao pastor. Ele anda quilômetros e quilômetros para fazer suas visitas pastorais. O marido respondeu com um não bem redondo, mas eu sabia em meu coração que eu ia ganhar aquela bicicleta, porque eu havia aprendido que quando um marido e uma esposa americanos começavam a brigar, a esposa sempre acabava ganhando a discussão. Por isso, continuei a louvar a Deus. Passado alguns momentos, o marido chegou-se a mim e disse: Pastor, aquela bicicleta é sua, pode levá-la para casa. Eu louvei a Deus porque o Senhor havia respondido à oração específica que eu havia feito há mais de 6 meses. No dia seguinte, voltei à casa dos americanos para continuar ajudando-os, e quando eu entrei no escritório, fiquei espantado de ver ali minha mesa e cadeira. No mesmo instante em que vi aquela mesa de mogno filipino e aquela cadeira feita no Japão com rodinhas, entendi que me pertenciam. Sentei-me em minha cadeira e pus-me a correr para lá e para cá. Puxei uma das gavetas, lá estava um bloco de papel sem pauta de datilografia, um tinteiro, tinta e um relógio despertador. Naqueles dias eu era tão pobre que não tinha dinheiro para comprar papel para escrever meus sermões. Eu tinha de usar as margens de jornais velhos para fazer meus esboços. Eu não tinha canetas, tinha de catar tocos de lápis na rua, colocar um pedaço de bambu neles e usá-los. Jamais pensei em ter um relógio despertador, nem em sonhos. Quando eu achava que havia chegado a hora do culto, eu saía, subia a colina e punha-me a cantar. Em seguida, o povo vinha à igreja, visto que não dispunha de um relógio. Às vezes, ficava cantando durante 30 minutos até 1 hora antes do culto. Quando, pois, vi aqueles objetos, sentei-me ali e orei. Pai, eu não pedi todas estas coisas, mas, por favor, inclua-as agora mesmo, pois tu és aquele que provê abundantemente. Lembrei-me de Josué e pus-me a marchar ao redor da mesa, afirmando que ela me pertencia. Logo depois, a família me pediu que eu levasse aquela mesa, cadeira e todas as demais coisas para minha casa. Passavam a pertencer-me. Eu as levei para o meu quartinho. Quando me sentei na cadeira, lembrei-me subitamente que se eu usasse em meu ministério aquela mesma lei de fé, o sucesso seria muito grande e todo para a glória de Deus.